Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre vacinas, principalmente neste momento onde tem circulado muita fake news em relação às vacinas. Então, nós resolvemos trazer algumas informações referente às vacinas, tipo, técnicas empregadas e o andamento das pesquisas aqui no Brasil. Vamos lá? Então, inicialmente, eu quero declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse que possa estar relacionado com a minha apresentação. Tudo bem? Então, é interessante que a gente inicie o nosso bate-papo falando sobre vacinas, que as vacinas, elas têm sido utilizadas como preventivo de várias doenças ao longo de vários séculos. A primeira vacina que teve registro foi a vacina contra a varíola no século XVIII. E desde então, desde a sua utilização, as vacinas elas têm, levado à prevenção de várias doenças, inclusive a erradicação de muitas delas, como por exemplo da varíola. Vale destacar que aqui no Brasil, em 1804, foi chegada essa vacina contra a varíola. E desde lá, observem aqui na linha do tempo, várias vacinas foram introduzidas aqui no Brasil, até chegarmos hoje, no ano de 2020, que estamos aí, o mundo todo, focado na descoberta de uma vacina segura e eficaz. Mas como que as vacinas funcionam? Então, de uma forma bem simplista, baseia-se da seguinte forma: é introduzido no organismo do indivíduo o antígeno. Nós vamos ver mais para frente que esse antígeno ele pode ser disponibilizado de várias maneiras. Então, esse antígeno, ao entrar em contato com as células de defesa do indivíduo, ele irá produzir anticorpos contra esse antígeno, gerando uma resposta imune eficaz. Então, aqui nesse esquema, a gente observa, na figura 1, a introdução de uma vacina, onde contém esse antígeno. Uma vez introduzido, administrado esse antígeno, o corpo humano, as células de defesa, irão produzir anticorpos contra partículas ou parte desse vírus, que foi disponibilizado o antígeno, e ao longo do tempo, depois de algum período, o nosso organismo irá produzir esses anticorpos, que ficarão no nosso organismo para futuras exposições a determinado micro-organismo e assim conferindo a imunidade. Lembrando que essa imunidade ela pode ser temporária ou prolongada, dependendo do tipo de vacina, dependendo do tipo de antígeno ou tecnologia empregada. Para produzir uma vacina, é interessante a gente deixar claro que existem etapas de desenvolvimento e a aprovação por uma agência regulatória. Aqui no Brasil, a agência regulatória é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, toda vacina ou até mesmo um medicamento, para ele ser comercializado, ele deve cumprir todas essas etapas de desenvolvimento. Então, aqui nessa figura, nós temos que a primeira etapa de desenvolvimento, visando uma aprovação regulatória de uma vacina, é os ensaios ou fase pré-clínica. Nesses ensaios, são realizados em laboratório, onde é verificado também a sua segurança in vitro ou in vivo em modelos animais, bem como também a sua eficácia. Após cumprida essa etapa pré-clínica, o laboratório interessado em obter o registro para a sua comercialização, ele submete parte desses estudos ou todo o seu projeto de pesquisa para uma aprovação inicial, lembrando que as fases posteriores que envolverão ensaios clínicos requer aprovação em comitê de ética de pesquisa e também na agência regulatória do país, como aqui no caso da Anvisa. Após essa aprovação inicial para a realização dos ensaios clínicos ou fase pré-clínica, é iniciado esses ensaios. Lembrando que a fase pré-clínica ela é dividida em 4 fases. Aqui nessa figura só traz 3, mas eu falarei posteriormente da fase 4. Então, a fase 1, ou a primeira fase da pesquisa clínica, envolve poucos indivíduos e é verificado
preliminarmente a segurança desse produto, ou no caso, da vacina. Na fase 2, já aumenta o número de indivíduos, né? No caso de uma vacina aqui, né? Das vacinas que estão sendo estudadas no Brasil, recrutado o maior número de voluntários, que também continua aqui verificando a segurança e também a eficácia, e nessa fase já é possível também estabelecer as doses, a forma de apresentação do produto, enfim. E na fase 3, que é a fase atual de desenvolvimento das candidatas, né, vacinas aqui no Brasil, envolve milhares de pessoas visando a confirmação da segurança, bem como da sua eficácia. Esta é a última fase que o laboratório ou a indústria o interessado deve cumprir para pedir o registro junto à agência regulatória, que aqui no caso do Brasil é a Anvisa. Após a conclusão dessas fases, nós podemos, no caso, esclarecer duas situações. O laboratório ele pode pedir o registro final do produto para comercialização e já utilização no país a qual ele requer o registro, ou ele pode pedir o registro emergencial, que pode ser solicitado ainda em andamento de fase 3. Até o momento, nenhum dos laboratórios que estão em ensaio clínico fase 3 no Brasil deu entrada junto à Anvisa nesse pedido, ou de registro final do produto, ou pedido de uso emergencial. Aguardamos aí nos próximos dias que algum desses laboratórios, concluindo os ensaios de fase 3, possam estar dando entrada nesse pedido de registro. Então, após a conclusão dessas fases, pode ser solicitado o registro final ou o pedido de uso emergencial. E aí sim, essa vacina estará disponibilizada, né, na rede pública, no caso do SUS, no Sistema Único de Saúde, ou posteriormente, como já anunciado pelo Ministério da Saúde, no caso das vacinas para a Covid-19, na rede privada. É válido ressaltar que é necessário o cumprimento de todas as etapas de desenvolvimento de pesquisa, conforme as regulamentações nacionais e internacionais. Então, aqui é possível a gente já deixar claro que os estudos que estão sendo conduzidos aqui no Brasil, eles seguem de forma rigorosa o cumprimento de todas as etapas de desenvolvimento, bem como as exigências regulatórias. Então, essas notícias que têm circulado, que os laboratórios têm burlado, que os laboratórios não têm cumprido, é tudo falso. Como demonstrado aqui, cada etapa é necessária para o seu segmento. Então, não é possível iniciar um ensaio clínico sem anteceder o ensaio ou fase pré-clínica. Então, aqui de forma mais esclarecedora, os testes pré-clínicos são os testes feitos em laboratórios, em células in vitro ou em animais in vivo, visando avaliar a segurança e atividade biológica na produção da resposta imune. Então, nesses ensaios pré-clínicos, além de verificada a segurança, também é verificado se o produto, no caso, um produto inovador, aqui é exemplo das vacinas, elas são capazes de desenvolver uma resposta imunológica e também possuir a segurança necessária para utilização em humanos. Uma vez superada essa etapa dos ensaios, o laboratório ele pode, como dito anteriormente, requerer a aprovação dos ensaios clínicos, naquele país a qual ele deseja conduzir os ensaios, e aí iniciar a fase clínica do desenvolvimento da vacina. Então, os testes clínicos, ou fase clínica, ou ensaio clínico, ele é dividido em 4 etapas, ou em 4 fases. Então, as etapas, ou fase 1, é a etapa que o estudo da vacina recruta um pequeno número de adultos saudáveis para testar a segurança e a dosagem, além de avaliar a capacidade inicial de estimular o sistema imunológico. Na fase 2, a etapa já requer um número maior de pessoas, né? Como, por exemplo, centenas de pessoas para ampliar aí a possibilidade de um eventual efeito adverso e isso garantir a segurança do produto. E nessa etapa também já é possível avaliar e definir doses, a forma
que será administrada a vacina, bem como a apresentação do produto, e não esquecendo também de avaliar a capacidade de estímulo do sistema imune, que é a característica da substância gerar a produção de anticorpos. Aí a gente diz aqui a capacidade de imunogenicidade, né? A capacidade do produto gerar uma resposta imunológica. Os ensaios de fase 3 ainda requerem um maior número de indivíduos, né? Então, nessa etapa, a candidata à vacina é administrada a milhares de pessoas, visando a confirmação de sua eficácia e segurança. Vale lembrar que as vacinas, né, principalmente em fase 3, elas já são administradas não apenas num único país, como, por exemplo, no Brasil. Nós vamos ver daqui a pouco que até o momento nós temos 4 laboratórios em fase 3, utilizando 4 candidatas à vacina, né, contra o coronavírus. Porém, esses laboratórios também estão em teste em outros países. Por quê? Porque na fase 3 requer a necessidade da administração da candidata à vacina em milhares de pessoas, visando confirmar sua segurança e também sua eficácia, além de conhecer mais sobre dados de imunogenicidade e reações adversas em grupos variados. Vale ressaltar que nos ensaios de fase 3 são recrutados esses voluntários, esses indivíduos, e eles são divididos em diferentes grupos. Hoje a maioria das vacinas tem recrutado, nós vamos ver também, indivíduos acima de 18 anos até 60 anos, como também outros laboratórios já têm ampliado também para pessoas acima de 60 anos, porém, até o momento, a gente ainda não tem grupos, né, relacionados a crianças e também a gestante. Acredito que, posteriormente, após esses primeiros registros e análise dos dados, poderá ser recrutados esses outros tipos, né? No caso, especificamente das crianças. É a última fase, antes do registro na agência regulatória, e após o registro concedido, aí sim o laboratório poderá comercializar a vacina. Ela já vai estar registrada naquele país. Lembrando que mesmo após a conclusão dos estudos de fase 3, o produto ele ainda continua em avaliação, que aí é os ensaios de fase 4. Né? O que seriam esses ensaios de fase 4? É quando o intuito do segmento do estudo é continuar avaliando a segurança da vacina em larga escala após a comercialização do produto. Então, todo produto que ele é lançado no mercado, que ele apresenta a concessão de registro, ele ainda continua sendo estudado para verificar se ao longo do tempo, mesmo após a aprovação, se porventura haverá incidência ou não de algum efeito adverso, tá? Então, trago aqui a vocês um panorama atual das vacinas candidatas contra o SARS-CoV-2. Mas antes de apresentar os dados, quero fazer alguns questionamentos. Qual que será a vacina mais segura e eficaz? Qual servirá para todas as populações? Como será o acesso e a distribuição? Teremos quantidade suficiente para imunizar todos? O que vocês acham? Essas perguntas nós ainda não temos respostas definitivas, porque elas dependem aí das candidatas que obterão o registro para comercialização nos países. Então, hoje é sabido, através de dados disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde, aqui registrado dia 14 de dezembro, que nós temos mais de 160 candidatos ou projetos de pesquisas em fase pré-clínica. Que seriam isso? Seriam protótipos ainda, né, de propostas, de projetos que ainda estão naquela fase inicial, pré-clínica, antes de ser utilizado em ensaios clínicos. Então, nós temos mais de 160 candidatas em fase pré-clínica. Porém, nós temos hoje, já em ensaios clínicos, cerca de 32 candidatas à vacina, 34 candidatas em fase 2, 14 em fase 3, lembrando que dessas 14, 4 delas estão em fase 3 no Brasil, e até o momento a gente tem uma vacina aprovada, que é a do laboratório Gamaleya, que seria no caso da vacina Sputnik, da Rússia, que já foi a primeira vacina com registro
para comercialização. Inclusive, acredito que nos próximos dias já iniciará a utilização dessa vacina, segundo informações na Argentina. Então, só para vocês perceberem que esse processo de desenvolvimento das vacinas, ele é dinâmico. Então, ele depende muito da conclusão dessas etapas necessárias de desenvolvimento e também das etapas regulatórias para o registro desse produto no país. Mas antes da gente apresentar as vacinas que estão sendo estudadas aqui no Brasil, é interessante a gente esclarecer como que funcionam essas vacinas, né? A gente tem ouvido muito que essas vacinas vão causar dano genético, que essas vacinas vão causar mutações, que essas vacinas são todas mentira, que essas vacinas... Pessoal, nós temos que deixar bem claro que as vacinas, elas vêm sendo utilizadas desde o século XVIII. Nós estamos no ano de 2020. A ciência evoluiu. Inclusive, um dos mecanismos ou plataformas utilizadas tecnológicas para a produção da vacina é um modelo inovador, que já vinha sendo estudado, porém, né, em virtude da urgência, focou-se hoje, né, alguns laboratórios investindo recursos financeiros para a produção dessa metodologia que nós vamos ver mais para frente. Então, hoje, as vacinas, elas apresentam várias plataformas tecnológicas, visando aí, né, após o contato com o organismo, a produção dos anticorpos. Mas antes de falar dessas plataformas, vamos imaginar como que é a estrutura desse coronavírus. Todo mundo tem ouvido falar que o coronavírus, ele possui em sua estrutura aqui, é uma figura esquemática de uma estrutura do coronavírus. Ele apresenta na sua superfície uma coroa de espinhos, né? Daí vem o nome de coronavírus, por causa dessa coroa de espinho. E essa estrutura do vírus possui vários tipos de proteínas que são capazes de estimular o sistema imunológico à produção de anticorpos específicos. A principal proteína antigênica capaz de estimular o sistema imunológico é a proteína spike, ou a proteína S. Essa proteína spike, ela está presente na coroa, né, nessas espículas do vírus, e é justamente essa proteína que é responsável pela ligação do vírus às células humanas. Então, hoje, a proteína que tem sido utilizada como foco antigênico é a proteína spike. Porém, existem outras proteínas, como proteínas de membrana, do núcleo capsídeo, do envelope, e até mesmo o material genético do vírus tem sido utilizado nessas plataformas tecnológicas. Quais são as principais, então, plataformas tecnológicas? Antes de iniciar, é claro que não podemos esquecer que existem vários outros tipos de plataformas tecnológicas. Porém, as principais que estão sendo utilizadas hoje para o desenvolvimento das candidatas às vacinas são as vacinas com vírus, é uma metodologia clássica, onde é inativado esse vírus, seja pelo calor ou através de substância química, o próprio vírus, no caso, o vírus, o coronavírus, ele é produzido em laboratório, em larga escala, depois ele é inativado, uma vez inativado, ele não possui mais capacidade de desenvolver a doença, né, no indivíduo, apenas estimulando o sistema imune à produção do anticorpo específico. Um exemplo de laboratório que tem utilizado essa plataforma é o laboratório Sinovac, no caso aqui a vacina Coronavac. Nós temos também a plataforma tecnológica de vacina genética, que é uma plataforma inovadora, foi a que eu falei anteriormente, utiliza material genético do vírus, no caso aqui o DNA ou RNA. Hoje os laboratórios, no caso a Moderna, a Pfizer BioNTech, têm utilizado segmento do RNA mensageiro do coronavírus, a qual é introduzido, né, no caso dos indivíduos, um segmento, e esse segmento ele é capaz de fazer com que a célula humana
produz essas proteínas, no caso, as proteínas spike, que são aquelas proteínas da coroa do vírus, e assim desenvolver anticorpos específicos, gerando uma resposta imunológica. Nós temos vacinas de vetor viral, também uma tecnologia já empregada em outros tipos de vacina, como, por exemplo, no caso da vacina contra o vírus Ebola. Aqui nós temos a vacina da Oxford, a AstraZeneca, a Janssen, da Johnson & Johnson, e o Gamaleya, que aí, no caso, o laboratório que produziu a vacina Sputnik, que foi a primeira vacina já com registro no mundo. Então, essas vacinas utilizam vetores virais, utilizam outro vírus, como, por exemplo, o adenovírus. Esse vírus pode ser de origem humana ou de animal, a qual esse vírus ele serve como um vetor, onde é introduzido material, ou um segmento, ou uma proteína, do caso do coronavírus, que, ao entrar em contato com as células de defesa do organismo, irá gerar também a produção de anticorpos específicos contra esse antígeno que foi inoculado dentro desse vírus, servindo apenas de um vetor. Ou também as vacinas à base de proteínas, que no caso vai utilizar especificamente proteínas do vírus, seja a proteína S, a proteína M, a proteína N, a qual, uma vez exposto esse antígeno, né, que seria parte dessa proteína, ou até mesmo segmento dessa proteína, o nosso organismo entrará em contato e desenvolverá uma resposta imune específica. Aqui nós temos exemplo, o laboratório Novavax. Então, basicamente, hoje, das vacinas que estão sendo estudadas no Brasil, nós temos aí as vacinas utilizando os vírus inativado, no caso Sinovac, as vacinas genéticas, no caso da Pfizer-BioNTech, e a de vetor viral da Oxford, a Janssen, né, que seria um exemplo de vacina que estão em estudo atualmente aqui no Brasil. Aqui eu trouxe para vocês, dentro daquela variedade de laboratórios que estão já em fase clínica de utilização das vacinas, e também versus aí as plataformas tecnológicas, observem que 77 candidatas dessas vacinas, elas utilizam subunidade proteica, ou seja, parte da proteína do vírus. Mas nós temos aqui praticamente equivalente à utilização da plataforma de vetor viral não replicante e também de material genético, seguido depois de vírus inativado e dos vetores virais, que pode ser replicante e não replicante. Observem que eu disse que existem várias plataformas tecnológicas. Existem estudos em andamentos que utilizam, ao invés do RNA, o DNA do vírus, partículas semelhantes ao vírus, vírus vivo, metodologias, projetos utilizando estudos com células T e também com vetor bacterianos replicante. E observem, né, que nós já temos muitas candidatas em fases, né, clínica de fase 1, fase 1 e 2, fase 2, fase 3, e aprovada até o momento seria a vacina aqui Sputnik. Uma coisa importante dizer que essas etapas de fase de ensaios clínicos, fase 1, 2, 3, elas devem ser sequenciais, mas podem ser simultâneas. Então, como eu disse anteriormente, é obrigatório o cumprimento de todas essas etapas. Mas, Iberê, por que então está muito rápido esse processo de produção das vacinas? Existem vacinas aí que demoraram décadas para serem produzidas. Gente, nós estamos no momento de pandemia, a urgência ela é mundial, então tudo isso tem favorecido a produção dessas vacinas. Não podemos esquecer que todo produto inovador, no caso de uma vacina, requer infecção ativa. Nós estamos num momento onde vários países estão com os números a cada dia crescendo, como no caso do Brasil. Por isso que o Brasil ele foi escolhido por alguns laboratórios para que se fizesse o estudo aqui, em virtude, primeiro, dos casos ativos, e também que aqui no Brasil
a voluntários que desejaram participar também desses estudos. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que também a ciência ela tem focado o maior número de estudos e pesquisas sobre o vírus. Então, tudo isso, a ciência, os estudos, os casos ativos, todos proporcionaram, né, o desenvolvimento mais rápido dessas candidatas a vacinas. Sem contar que as agências regulatórias também facilitaram os pedidos de registros desses produtos. Um exemplo é, que nós vamos ver a seguir, que hoje os laboratórios aqui no Brasil, eles adotaram o regime de submissão contínua. O que seria isso? À medida que vai sendo produzido os resultados, esses resultados estão sendo submetidos às agências regulatórias, como no caso aqui da Anvisa. Então, nós não teremos aquele tempo para a conclusão de todas as etapas e só aí disponibilização dos dados. Então, nós podemos, a qualquer momento, ter o pedido, né, junto à Anvisa, via esses laboratórios, assim que finalizar os ensaios, né, concluir os ensaios de fase 3. Então, todas essas notícias que têm circulado são todas notícias falsas, não procedem, né? Existem um segmento, etapas de desenvolvimento, houve sim uma facilitação no processo de envio desses dados e as agências, no caso aqui da Anvisa, também têm acelerado esses processos, inclusive reduzindo até os prazos de análise desses pedidos de registro. Então, o Ministério da Saúde, ele disponibiliza no seu site um mapa das vacinas em teste no Brasil. Então, esse mapa aqui, ele foi produzido no dia 27 de novembro. Então, como eu disse, aqui no Brasil nós temos 4 laboratórios que estão com seus produtos, né, suas vacinas candidatas em estudo, que é o caso da vacina do laboratório AstraZeneca e da Universidade de Oxford. A origem dessa vacina é do Reino Unido, utiliza a tecnologia de vetor viral, no caso do adenovírus. No Brasil, né, o seu ensaio delimitou aí 10 mil voluntários, né, faixa etária maior de 18 anos, e os locais de teste em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Uma coisa importante é a questão da transferência de tecnologia. Tanto o laboratório da AstraZeneca, né, a candidata vacina da AstraZeneca, quanto do Instituto Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, eles irão, ao final, transferir a tecnologia, ou seja, então esses laboratórios, no caso, a Fiocruz e o Instituto Butantan, já estão se preparando para a produção dessa vacina. No caso, tanto da Biomanguinhos quanto do Instituto Butantan, eles já iniciaram a produção, né, de larga escala dessa vacina. Então, seguindo, o laboratório Sinovac, junto com parceria com o Instituto Butantan, é a vacina Coronavac, origem da China. A tecnologia empregada é vírus inativado, também requer aí uma faixa etária maior de 18 anos. No Brasil, foi definido o número de 13.060 voluntários. Estão sendo utilizados no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e no Mato Grosso. Então, aqui no Mato Grosso, está sendo testado essa vacina, inclusive os ensaios estão sendo conduzidos pelo Hospital Júlio Miller, e também essa vacina está aí definida a transferência de tecnologia. As demais vacinas, no caso da Pfizer, origem Estados Unidos e Europa, que utiliza o RNA mensageiro, está em teste em São Paulo e Bahia. Observem que a faixa etária aqui é maior de 16 anos, não há transferência de tecnologia ao final dos ensaios, bem como também a vacina da Janssen, dos laboratórios Johnson & Johnson, também origem da Europa, utilizam um adenovírus. No Brasil, 7.560, e no mundo, total de 60 mil pessoas, né? Requer uma faixa etária de 18 anos. Em vários estados estão sendo
testado essa vacina. Aqui no Mato Grosso também, existe uma clínica privada que está conduzindo os ensaios aqui no Mato Grosso. Observem que todas estão em fase 3 e elas adotaram a submissão contínua. Lembrem que submissão contínua é à medida que vai sendo produzidos os resultados, vão sendo submetidos aqui no caso da Anvisa. Porém, nenhuma até o momento entrou com pedido de registro junto à Anvisa. Registro definitivo. E como está o andamento das análises? Né? Observem, né, que os 4 laboratórios, todos eles já concluíram a fase 1, a fase 2, inclusive no site da Anvisa, ele disponibiliza as datas que foram concluído a entrega e também os status, né? Aguardando análise, concluído, como no caso da Janssen, a fase 1 já foi concluído, o primeiro pacote, fase 2, da Pfizer também, da Sinovac, da Fiocruz ainda está aguardando análise. Já de fase 3, quem está mais avançado, né? Nós temos aqui a vacina proposta aí pelo laboratório da AstraZeneca, junto à Fiocruz, que já entregou parte desses resultados de fase 3. Olhem lá, 4 de dezembro, o pacote 3 com dados de eficácia e segurança, e foi entregue, né, no dia 22, que está aguardando análise. Da Janssen ainda não apresentou esses resultados, da Pfizer já apresentou, dia 5 de dezembro, está em análise, e o laboratório Sinovac ainda não apresentou. Tínhamos aí uma expectativa da semana passada ser disponibilizado esses dados, mas aí todo mundo deve ter acompanhado em rede nacional, que isso acontecerá nas próximas semanas. Outra coisa importante é a avaliação da qualidade do produto. Então, observem que todos os laboratórios já apresentaram dados preliminares de tecnologia farmacêutica envolvendo produção, controle de qualidade e estabilidade, e cabe destacar que o laboratório da Pfizer teve o seu processo concluído, né? E lembrando que houve também a certificação de boas práticas de fabricação, que foi no caso do laboratório da AstraZeneca e também do laboratório Sinovac, junto aí ao Instituto Butantan. Porém, todas as vacinas em teste no Brasil ainda não houve o pedido de uso emergencial, nem o pedido de registro. Cabe destacar que o pedido de uso emergencial, ele é temporário, enquanto está ocorrendo os ensaios de fase 3, e ele será por um grupo específico, não será disponibilizado aí, no caso, um desses 4 laboratórios requereu o pedido. Existe aí uma grande expectativa de algum desses laboratórios já entrar com o pedido de registro definitivo. O que significa isso? A partir do momento da concessão do registro, poderá ser comercializada essas vacinas e utilização em toda a população, aqui no caso do Brasil. E também o plano de gerenciamento de risco, todos os laboratórios já apresentaram, né? Alguns com análise concluída, como no caso do AstraZeneca, da Janssen, também da Sinovac e da Pfizer. Então, a gente observa que praticamente todos os laboratórios, eles têm caminhado ao mesmo tempo, e aí acreditamos de forma muito promissora e otimista que nos próximos dias ou no próximo mês nós teremos aí o registro final dessas vacinas. Outra coisa importante que é interessante esclarecer é em relação aos efeitos colaterais observados com as vacinas em desenvolvimento. Todo mundo já sabe, já iniciou a vacinação em vários países no mundo. Nós vamos ver que temos quase 5 milhões de pessoas já vacinadas, né? No caso, utilizando aí a vacina da Pfizer, consequentemente da BioNTech, da Sputnik, e poucos efeitos colaterais foram observados. Apesar que foi noticiado que a vacina da Coronavac, do laboratório Sinovac,
da Pfizer, da Janssen, da Oxford, apresentaram reações adversas, como choque anafilático, uma paralisia muscular, denominada como paralisia de Bell, ou outros eventos, né, relacionados, como também, como eu disse, a questão aí do choque anafilático que eu já tinha falado anteriormente. Nós tivemos também aí um tipo de miosite, mas muito desses efeitos ainda não foi relacionado diretamente à utilização da vacina. O que tem se observado, pessoal, é que toda e qualquer vacina ela pode causar desconforto em resposta aos componentes ali dentro da vacina. Então, a partir da injeção do produto, no caso da vacina, os principais efeitos observados hoje, né, em toda essa população que já recebeu a dose da vacina, bem como também os voluntários, né, que estão nessa fase 3, foram dor, vermelhidão no local da aplicação, fadiga, cefaleia e febre, que são efeitos característicos de vacinas. Então, nós podemos concluir que essas vacinas, elas seguem, sim, uma etapa obrigatória de desenvolvimento, observando aí as etapas regulatórias, elas passam e passaram e passarão por esses ensaios de segurança, e é claro que toda a vacina segue um critério muito rigoroso antes do seu registro e a sua comercialização. Esses eventos que ocorreram, foram eventos, vamos dizer assim, pontuais, em alguns casos aí de candidatas a vacinas, que eles não se reproduziram, né? E muitos desses ensaios, desses efeitos, eles não foram relacionados diretamente com a vacina candidata. Então, podemos concluir que as vacinas até o momento em andamento, elas são sim seguras, elas são importantes, principalmente neste momento que nós estamos vivenciando de pandemia. Aqui eu trouxe para vocês também como está a distribuição da administração dessas doses das vacinas, né? Um dado atualizado aí do dia 27 de dezembro. Então, no mundo, nós temos quase 4,5 milhões de pessoas que já receberam as vacinas já disponibilizadas para utilização na população. O país com maior número de doses administradas é os Estados Unidos, chegando quase a 2 milhões, seguindo da China, 1 milhão de doses, o Reino Unido, 800 mil, Israel, quase cerca de 380, e aí depois distribuído nos demais países. Até o momento, nós temos cerca de 30 países que já iniciaram a vacinação. Foi noticiado também que toda a comunidade europeia, os 27 países, iniciariam na data de ontem, né, que foi o domingo, dia 28, que estariam iniciando aí essa vacinação de todo o continente europeu. Mas acredito que aí nos próximos dias, semanas, nós teremos um aumento maior e teremos sim em breve aqui no Brasil uma ou mais vacinas disponibilizadas para uso na população brasileira. E aí, por fim, nós não podemos esquecer que foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde um Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 aqui no país. Então, é um documento extenso, de mais de 120 páginas, onde descreve aí os laboratórios que já possuem acordo com o Brasil visando a sua compra, traz dados também de segurança, o andamento dos ensaios e também os grupos prioritários que receberão essa vacina. Convido a todos aí a fazer a leitura desse material para esclarecer eventuais dúvidas e também orientar a qualquer pessoa, a população, no caso nós, farmacêuticos, também orientar os pacientes a qual nós assistimos e também cuidamos, para que vacinem, utilizem essas vacinas, porque nós só conseguiremos amenizar, reduzir e até erradicar essa doença aqui no nosso país mediante uma vacinação coletiva. Então, eu finalizo aqui
eu quis trazer todo esse panorama rapidamente para que vocês tenham clareza que essas candidatas às vacinas, elas seguem protocolos rigorosos e obrigatórios de desenvolvimento, visando aí a etapa regulatória, que seria o registro final e a disponibilização das vacinas aqui no nosso país. Espero ter esclarecido algumas dúvidas e fico à disposição de todos por uma eventual questionamento. Abraço a todos e até mais.